Evangelho do 13º domingo do tempo comum, ano C, Lucas, capítulo 9, versículos 51 a 62. Como estava chegando o tempo de Jesus ir para o céu, ele tomou a decisão de ir para Jerusalém. Então mandou algumas pessoas na frente, e elas foram e chegaram a um povoado da região de Samaria, a fim de conseguirem lugar para ele se hospedar. Mas os moradores dali não quiseram receber Jesus, porque viram que ele estava indo para Jerusalém. Quando os discípulos, Tiago e João, viram isso, disseram: "O Senhor quer que mandemos descer fogo do céu para acabar com essa gente?" Porém Jesus virou-se e os repreendeu. Então foram para o outro povoado. Quando Jesus e os discípulos iam pelo caminho, um homem disse a Jesus: "Eu seguirei o Senhor para qualquer lugar." Então Jesus disse: "As raposas têm suas covas e os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar." E aí ele disse a outro homem: "Siga-me." Mas ele respondeu: "Senhor, primeiro deixe-me voltar e enterrar o meu pai." "Deixe que os mortos enterrem seus mortos," respondeu Jesus. "Mas você vá e anuncie o reino de Deus." Outro disse: "Eu seguirei o Senhor, mas primeiro me deixe despedir da minha família." Jesus respondeu: "Quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus." Palavra da salvação. Começa a caminhada de Jesus de volta a Jerusalém, onde será preso, julgado e condenado. Morrerá na cruz, ressuscitará e subirá aos céus, encerrando assim a sua missão na terra. Essa é uma viagem teológica, pois todos os que estão nessa viagem com Jesus são intimados a escolher: estar com ele, a favor da vida, ou estar contra ele, contra a vida. Durante toda a caminhada, da Galiléia a Jerusalém, Jesus prepara seus discípulos para enfrentar as diversidades que encontrarão quando já não estiver entre eles. Ao longo do caminho, há muitas pedras, e os discípulos terão de aprender a retirá-las como Jesus, com amor e perdão. Já no início dessa caminhada, Lucas relata a primeira missão, onde Jesus envia alguns discípulos à frente para preparar a hospedagem. Ao chegarem a um povoado, na região da Samaria, a presença de Jesus não é aceita. Não por se tratar da pessoa dele, mas pelo fato de os samaritanos serem inimigos dos judeus. Desde seu surgimento, no século VIII a.C., os samaritanos viviam em conflitos de raça e religião com os judeus. Os discípulos Tiago e João ficam indignados com a recusa da hospedagem, gesto extremamente grave naquela cultura, e pedem a Jesus que os autorize a destruir o povoado, como acontecia no Antigo Testamento, onde o livro do Gênesis, por exemplo, o Senhor destrói as cidades de Sodoma e Gomorra, salvando apenas a família de Ló, por ser o único fiel a ele. Jesus, porém, os ensina a perdoar e a ter paciência, atitudes que contrastam a intolerância religiosa dos discípulos com a sua tolerância, e ele, ao invés de repreender os que lhe negam hospitalidade, repreende justamente os discípulos. Mais tarde, após sua morte, a região da Samaria será uma das primeiras a ser evangelizada. No evangelho do domingo passado,
Jesus convida a todos para assumirem cada um a sua cruz com renúncia, e hoje ele reforça esse convite. Ao longo da caminhada para Jerusalém, muitos são os convidados a acompanhá-lo, mas se comparar o convite de Jesus com o de Elias a Eliseu, seu sucessor, é possível perceber que Jesus é mais exigente. Enquanto Elias, mesmo fazendo fortes exigências a Eliseu, permite-lhe festejar e despedir-se de sua família, Jesus exige renúncia total e imediata, não permitindo nem ao menos aos que se apresentam para segui-lo que enterre seus mortos. Quando um homem se apresenta a Jesus disposto a segui-lo, mas primeiro quer despedir-se da família, ele dá a seguinte resposta: quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. Com estas palavras, Jesus exige de seus seguidores o compromisso e a perseverança na missão, sem olhar para trás. O reino de Deus exige coerência e dedicação. Não dá para seguir a Deus verdadeiramente sem abdicar de alguns prazeres que o mundo oferece. A verdadeira alegria está em seguir a Deus, levar a sua palavra a quem não o conhece e amar o próximo incondicionalmente. Esta é a missão que Jesus confia a cada um que se apresenta para ser seu seguidor.